Olá, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro. Vamos para a aula 12 de gramática. Hoje vamos ver advérbio. Palavra que modifica o verbo, ou adjetivo, ou o próprio advérbio, indicando-lhes uma circunstância. Circunstância é toda particularidade que vem esclarecer ou modificar um fato. Vamos ver aí nos exemplos, então. Buscava arduamente o seu caminho. Então, no caso aí, o advérbio vai modificar o verbo. Então, a gente tem o verbo buscar aí, buscava, né? E arduamente está dando uma circunstância aí para o verbo. Então, ele está modificando o verbo. De que modo que ele buscava? Arduamente, certo? Depois, permaneço bastante disposto. O bastante, ele modifica o adjetivo disposto. Então, reparem, ó, se eu disser assim, permaneço disposto, é uma coisa. Agora, se eu disser permaneço bastante disposto, é outra coisa. Então, ele está modificando aí o adjetivo, certo? E por último, as crianças dormiram mais tarde. O advérbio modifica o advérbio. Então, o advérbio mais modifica tarde, o advérbio tarde. Então, mais tarde, certo? Continuando. Classificação. Os advérbios recebem o nome da circunstância que expressam. Então, eles podem ser de afirmação, sim, certamente, realmente, deveras, etc. De dúvida, acaso, talvez, porventura e assim por diante. De lugar, abaixo, acima, adiante, aí, além, aqui, atrás, lá, cá, de frente, detrás e assim por diante. De modo, assim, bem, depressa, devagar, mal, melhor, pior e quase todos os terminados em mente, levemente, ardorosamente, etc. De negação, não, absolutamente, tampouco, de intensidade, bastante, pouco, muito, demais, mais, meio, e assim por diante. De tempo, agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, e assim por diante. A gente tem também a locução adverbial. Denomina-se locução adverbial ao conjunto de duas ou mais palavras que têm valor de advérbio. As locuções classificam-se como os advérbios. Então, ela vai ter o mesmo valor aí de advérbio, mas vem com duas ou mais palavras. Vamos ver aí nos exemplos. Sairá do emprego com certeza. Então, eu tenho duas palavras, com e certeza, que é um advérbio aí que expressa a afirmação, certo? Agiu com honestidade, perdão. Então, de qual modo? Com honestidade. Então, um advérbio aí que expressa circunstância de modo. E temos outros exemplos: à direita, em geral, em breve, passo a passo, à toa, à noite, à vontade, a pé, ao vivo, etc. Então, a gente tem os graus do advérbio. São dois os graus do advérbio: o comparativo e o superlativo. Comparativo, de igualdade, moro tão perto quanto você. Então, esse tão quanto indica o advérbio de igualdade, comparativo de igualdade. E superioridade, moro mais perto do que você. Então, esse mais perto do que, ele expressa superioridade. E, por último, de inferioridade, moro menos perto que você. Então, menos perto do que, ele indica inferioridade. 2. A gente tem o superlativo absoluto, o sintético e o analítico. Moro pertíssimo daqui. E depois o analítico. Moro muito perto daqui, com duas palavras aí no caso. Exercícios. Assinale a alternativa em que ocorre um advérbio de modo. Então, eu vou ler com vocês e vamos analisar uma por uma. Anteriormente, eles haviam dito o contrário. Então, qual é o advérbio aí? O advérbio é anteriormente, certo? E ele expressa uma circunstância de tempo. Quando, né? Anteriormente. Então, não é essa a resposta correta, porque a gente está procurando o advérbio de modo. B. Sempre esperei este dia. Qual é o advérbio aí? Sempre, né? Quando? Sempre. Então, expressa uma circunstância também de tempo. Não é a resposta correta. C. Ninguém viajará para cá. O advérbio aí é cá, né? Que expressa uma circunstância de lugar. D. Não reagiu favoravelmente ao discurso. O advérbio é favoravelmente e expressa uma circunstância de modo. Não reagiu de que modo? Favoravelmente.
Então, a resposta correta é a letra D. Mas vamos analisar também a letra E. Há pessoas mais antigas que você. O advérbio aí é mais, que expressa uma circunstância de intensidade. Então, a resposta correta da número 1 é letra D. Questão 2. Assinale a alternativa em que ocorre advérbio no grau comparativo de superioridade. A. Ninguém mora tão longe quanto ela. B. Ninguém mora muito longe. C. Ninguém mora mais longe do que ela. D. Ninguém mora menos longe do que ela. E E. Ninguém mora tão longe. E a resposta correta aí, da número 2, a gente está procurando o advérbio no grau comparativo de superioridade. Acabamos de ver. Então, quando que eu tenho uma palavrinha aí que vai expressar superioridade? Quando eu digo mais do que. E a alternativa é a letra C. Ninguém mora mais longe do que ela, né? Dando aí um sentido de superioridade. Então, resposta correta da número 2, letra C. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre preposições. Palavra invariável, então que não varia, que estabelece relação entre termos de uma mesma oração. Liga palavras entre si. Então vamos ver o exemplo. Fugiram de medo. Então vai ligar as palavras fugiram e medo, esse de que é a preposição. A preposição de está ligando duas palavras entre si. Então a gente viu lá em cima, ligando as palavras fugiram e medo, estabelecendo relação de causa entre elas. Então, qual a relação que dá entre elas de causa, né? Qual foi a causa que fugiram? O medo, certo? Classificação. A preposição pode ser essencial e acidental. Essencial, quando a palavra que funciona sempre como preposição. Então, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, ou pode aparecer algumas vezes per, tá? Que é a mesma coisa que por, foi transformado e se tornou por, sem, sob, sobre e trás. Então, quando ela funciona como preposição mesmo, são essas. Agora, quando é acidental, palavra de outra classe gramatical que pode funcionar ocasionalmente como preposição. Então, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, não obstante, segundo. Locução prepositiva. Então, quando eu tenho duas ou mais palavras com valor de preposição. Por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, abaixo de, ao redor de, acerca de, a par de, através de, por trás de, junto a, em torno de, e etc. Então, tenho duas ou mais palavras com valor de preposição. A gente tem também as combinações de preposições com outras palavras de classes gramaticais. Vamos ver alguns exemplos. As preposições podem aparecer combinadas com outras palavras ou classes, tá? Então, o do. O do é a junção, a combinação de de, né, que é a preposição, mais o artigo o. O no é a combinação da preposição em mais o artigo o. O deste é a combinação da preposição de mais o pronome este. Daqui é a combinação da preposição de mais advérbio aqui. Pelo é a combinação da preposição per, né, ou por, mais o artigo o. E aí tem alguns exemplos que eu deixei aqui na tabelinha para vocês virem. Depois deem uma olhada, certo? Então, deixei para vocês verem. Exercício. A preposição que há na frase, muitos morreram de fome, expressa a relação de. Então, qual a preposição? Vamos identificar primeiro. A preposição é o de, né? Então, ela expressa a relação de quê? A, causa. B, modo. C, intensidade. D, meio. E E, nenhuma das alternativas. Vamos ler novamente. Muitos morreram de fome. Então, qual foi a causa da morte? Fome. Então, ela está expressando uma relação de causa. Letra A. Resposta correta, letra A. 2. Assinale a alternativa em que ocorre combinação de uma preposição com um advérbio. Então, vamos encontrar aí. Letra A, eu tenho o na.
Letra B, eu tenho neste. Letra C, eu tenho daqui. D, o pela. E o E, o num. Qual dessas expressa aí a combinação de uma preposição com advérbio? Vamos analisar. Letra A, o na. O na é preposição em, mas o artigo a. Então, não é, né? Que a gente está procurando preposição com um advérbio. B, neste. A preposição em, mas o pronome este. Também não é. C, daqui. É a preposição de, mais advérbio aqui. Então, resposta correta, letra C. Mas vamos terminar de analisar as outras orações. D, pela. É a combinação da preposição per ou por, né? Mais o artigo a. E num, combinação da preposição em, mais o artigo um. Então, resposta correta, letra C. Então, é isso, pessoal. A gente termina aqui. Próxima aula, conjunção e interjeição. Até a próxima aula.